Queria pegar uma carona na nossa enquete de hoje, que pergunta sobre a atuação do Garro. E a gente viu o retorno do Garro hoje em muitas homenagens, né? A torcida inteira aplaudindo ele de pé. É mosaico com o número 8. É um foguetório danado que transformou uma névoa dentro do campo, né? Foi uma baita homenagem pro retorno do Garro. E aí eu queria saber, primeiro aqui da dupla que tá comigo no estúdio, o que eles acharam da atuação do Garro, que é justamente o que a gente está perguntando para a galera de casa, né? Eu fiquei com a impressão dele tornar o Corinthians um time mais vertical, né? O Garro me parece aquele cara que sempre procura o passe para frente, né? Nunca para o lado, nunca para trás. Ele tá sempre botando o time mais perto da área, né, Gi? Não, e ele tem uma visão de jogo incrível e uma execução dessa visão de jogo também privilegiada, né? Acho que o Garro é o grande diferencial do time do Corinthians. É claro que tendo um Depay ali, a gente sempre fica em dúvida em falar quem é o grande diferencial, mas para mim é o Garro, e acho que isso também ficou bem exemplificado nesse começo de temporada, nas ausências, né, nessa ausência do Garro. A gente viu que o Corinthians em vários momentos teve dificuldades para criar jogadas de perigo, e quando você tem um jogador como o Garro, você também potencializa todos os outros. E para mim algo que também ficou bem evidenciado nesses primeiros jogos é que quando o Garro não está presente, ou o Depay não está presente, ou esses jogadores não estão bem na partida, o Corinthians perde muito a sua força. O Corinthians com Garro e Depay é um Corinthians forte. Sem esses dois, já é um Corinthians que dá pra gente falar que é um Corinthians que não tem muito diferencial, né? Porque eles acabam resolvendo, e destacar também o Hugo, que muitas vezes é extremamente importante pro Corinthians. O futebol é um jogo coletivo? É um jogo coletivo, mas quando você tem peças que individualmente destoam, né? São importantes, são identificadas, né? Como o Garro mostrou hoje, tá numa conexão incrível com o torcedor do Corinthians, e esses caras estão bem, isso faz diferença. Eu fico com a impressão, Mauro, de que o Garro tá voltando na hora certa, né? A hora que o Corinthians vai precisar dele para os jogos mais importantes desse início de temporada. Claro, ninguém quer ficar fora do time, mas numa pré-temporada insana, intensa, como a gente vive no futebol paulista, futebol brasileiro, e numa temporada mais absurda ainda por esse calendário que é criminoso, né? No caso, você não ter jogado algumas partidas, pelo menos você volta um pouco melhor. E pelo Garro ser muito acima da média, ele consegue voltar como se estivesse fazendo já a terceira ou quarta partida dele na temporada. É tudo que falou a Gil, a verticalidade que ele dá, mas não é uma verticalidade só de pressa, é de agilidade e inteligência. Ele consegue achar os seus companheiros de frente, que dupla de ataque normalmente, quando é o Memphis e o Yuri Alberto, que não era o caso hoje, até o Pedro Raul teve que fazer outras funções que não são a dele. Ele é um cara de referência, ele teve que se movimentar, quase fez um belo gol dentro das suas imitações. Romero fez toda a diferença, mas quem desequilibra esse time do Corinthians com a bola, sem dúvida, Memphis, e Garro foi o melhor corintiano da temporada passada. Ainda defensivamente, alguns desgastes, inclusive ajustes estruturais, não individuais. Várias vezes o Corinthians estava no mano a mano atrás, num contragolpe, que era extremamente perigoso da equipe do São Bernardo. Mas quando a fase é boa, nada aconteceu, até porque tem um excelente goleiro também em grande fase, como o Hugo Souza. André e Formiga, a opinião de vocês é a mesma? Assim, o Corinthians com o Garro é outro Corinthians? Acho que com o Memphis também, né? Mas hoje especificamente por conta do retorno do Garro, né? A impressão que dá é essa para quem é fã do Garro. O torcedor do Corinthians hoje fez todas as homenagens possíveis, até o clube com pet na camisa e tudo mais. Mas acho que ele é um cara que nitidamente ainda precisando de mais ritmo, tá voltando hoje, mas é diferente o Garro, né? Joga pra frente, né? Assim, ó, primeiro que eu acho que foi bem legal, tá? A sacada da equipe de marketing em fazer a história da camisa 8, porque claramente ficou ali um negócio. E até o Memphis, na pergunta que eu fiz a ele agora há pouco, ele falou: olha, eu achei que tivesse sido avisado, e eles não tinham avisado para o elenco que isso estava no contrato, que eu já tinha pedido antes, mas conversou com o Garro e tal, enfim. Mas ficou ali uma situação muito claramente naquela conversa que a gente teve com o Fabinho, que a Bibi perguntou para o Fabinho lá no derby. Então, assim, parabéns pelo marketing, que acho que ficou bem legal. Ele é muito diferente. Muito. Ele é muito diferente. E hoje, ele nem jogou, né? Mas, pô, ele dá 3, 4 passes, ele é muito diferente. E eu não digo só o jogo com bola, não. A gente na cabine fica reparando o quanto ele mapeia o campo antes da bola chegar. E, por exemplo, o Coronado jogou todas as partidas da temporada até aqui como titular. E ele é um cara que deveria ser esse elo de ligação, né? O 10. Mas ele saía da entrelinhas ali entre volantes e zagueiros, porque ele se sentia ele não achava o espaço
Ele não conseguia receber a bola ali, não conseguia gerar o último passe. Então ele ia lá na área dos volantes para tentar jogar. Tanto que depois ele virou um segundo homem ali e tal, e acho que ficou todo mundo confortável. O Garro conseguiu achar esse lugar. Ele conseguiu entender, fazer a leitura do jogo, vários passes de primeira, porque antes da bola vir, ele já tá, olha para cá, olha de novo, mapeia. Quando a bola chega, já vai. Então, assim, é uma inteligência que não é só a técnica do passe, é o cérebro trabalhando o tempo inteiro, e aí entra o que o Agil falou, o Mauro, o Otávio, da vontade de sempre olhar para frente. Ele não quer o passe simples, ele quer o passe que resolva um problema. Se não for para colocar o time para andar para frente, não é um passe útil, na visão do Garro. Se não é para clarear o jogo, então não é um passe útil. Então ele está sempre procurando esse passe que vai ou escancarar o campo ou levar de fato o Corinthians para frente. É muito diferente. Fora que ele tentou umas 2, 3 vezes e os chutes foram bloqueados, finalizações de longa distância, coisa que o Betão Teve uma que caiu lembrou, na direita. e acabou que saiu mais calado. E o Betão já tinha reparado que o time chutou pouco de fora da área hoje. Por falar em Betão, você animou ali atrás, né? Em alguns momentos com o Garro. Várias vezes você falou, né, o Betão? Ele é diferente, ele é embaçado. Ele é embaçado. Que pra gente que... Garro Zete. Pra gente que a gente jogou, é bonito ver, né? Um jogador inteligente, um jogador que pensa antes da bola chegar no pé. Com certeza o Garro, no primeiro tempo, ele ficou analisando toda a partida para saber o que ele iria fazer quando entrasse em campo. Não é aquele jogador que entra perdido e agora o que eu faço, né? Então essas atitudes, essa leitura que o Formiga fez, que ele leu o espaço, ele baixava na hora certa, jogava vertical, porque ele, com toda certeza, ele entendeu do banco de reserva que era o que o time precisava e quando entrou em campo só executou. E aí, Otávio, eu acho que o que chama atenção quando você vê jogadores dessa diferença é que fazem com uma simplicidade. Parece que estão assim, aqui no de casa. E estão jogando com uma pressão em cima, mas acham cada passo com uma tranquilidade, Otávio Neto. Loucura. Parece fácil, né, Tainá? Parece easy, mas nem sempre é e não é pra qualquer um também, né?